Em a paz do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos com o segundo módulo do tema O Domínio Manifesto, e que temos falado agora sobre os efeitos da graça no coração. E Deus quer trabalhar em nossas vidas. Muitas vezes não imaginamos o quanto Deus quer trabalhar e nos melhorar. É aqui dentro, amados, que ficou toda a problemática. O ser humano foi criado originalmente à imagem e semelhança de Deus. E por causa da queda, ele perdeu a paz, a alegria, o amor, a fé. Então, o ser humano desde a queda, ele ficou ali sendo bombardeado e atacado. Na mente agora é preocupação, ansiedade, medo, dúvida. O ser humano é atormentado por pensamentos horríveis. A nível de coração, que o ser humano foi feito para ter comunhão com Deus e com as pessoas, aí vem a inimizade, contenda, competições, comparações, invejas, porfias, ódio, amargura, todo tipo de sentimento destrutivo, tóxico. A nível de corpo, que o homem foi feito com ânimo para glorificar Deus, para viver uma vida produtiva, aí entrou o mundanismo, a preguiça, a impureza, a carnalidade, a vaidade e toda a obra má. Mas agora a graça vem, onde abundou o pecado, diz Romanos 5,20, superabundou a graça. A proposta da graça e a pomada da graça pode sarar o nosso coração. Agora, a humildade, ela é maravilhosa, porque humildade vem da palavra humus, que é terra fértil, terra boa. A humildade é essa capacidade, pela graça, de cooperar com o trabalhar de Deus. A soberba faz com que nós nos julguemos melhor que os outros, prontos, perfeitos, grandes, importantes. Então, a soberba, ela faz com que a pessoa pare no tempo e só veja o defeito dos outros. Sempre se defendendo, se justificando, sempre se achando com lente de aumento que é a pessoa melhor do mundo. Então, se enganando. A soberba, ela engana a pessoa e o pecado fica escondido. Agora, o humilde é aquele que se expõe, se arrepende, se converte dia após dia. Ele permite o trabalhar da graça, de forma que a graça pode sarar. Porque Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que reconhecem que estão doentes, né? E a graça, então, ela vai trabalhar em cima de dois pontos. A palavra, ela vai expor áreas, é como um espelho. Você vai sair de casa, você olha no espelho, o cabelo está tudo arrepiado, olhar no espelho não vai acertar os teus cabelos, não, só mostra. Então a palavra, ela expõe a nossa alma, ela mostra quem nós somos em Cristo, no Espírito, e quem nós, na nossa condição humana, somos. Então, o que nós vemos a nível de alma é para confessar, ser purificado e fortalecido. E quem nós vemos a nível de espírito é para nos animar e encorajar as boas obras. Então, ao mesmo tempo que Deus nos mostra que em Cristo somos perfeitos, somos filhos, somos herdeiros, somos família de Deus, embaixadores celestiais. Temos então um novo nascimento, uma nova natureza. E dessa nova natureza vem uma nova identidade. A nova natureza como cidadãos dos céus, a nova identidade como autoridade nessa terra. Isso no espírito. Agora, a nível de alma, o que é alma? Alma é mente ou pensamentos, sentimentos e desejos, emoções e vontades, né? Mente, emoções e vontade. Então, essas três áreas da alma, a graça quer trabalhar e pode trabalhar. Mente, emoções e vontade ou pensamentos, sentimentos e desejos. Nessas três áreas, quanto mais a graça trabalhar, mais a pessoa encontra paz, amor, alegria, mais liberdade. Lá em 2 Coríntios 3,17 diz que onde está o Espírito, ali está a liberdade. Então o Espírito Santo, ele restringe a nossa carne, nos ensina a sujeitar a nossa carne e libera o fruto do Espírito. Aí, a nossa vida vai se tornando, pelo fruto do Espírito, boa, perfeita e agradável. Então Deus nos tira de uma vida de escravidão, que o homem está desde Adão, para uma vida de liberdade. E essa nova vida vai descortinando aos poucos, conforme Deus vai sarando a ferida do nosso coração. Conforme Deus vai
restaurando o nosso coração, então vai brotando esses sentimentos novos. O ser humano que antes era complexado, infeliz, escravo do pecado, porque o ser humano foi feito um pouco menor que os anjos, diz o Salmo 8. Então o homem, o máximo que ele faz através da religião é se culpar pelos seus pecados, se esforçar, falhar. Se culpar, se esforçar e falhar. Esse é o máximo da condição humana sem o Espírito Santo. Então o homem caído, ele se culpa, é o melhor de todos. Tem aquele que nem se culpa, ele acha que é normal. Até que eu não sou tão ruim comparado com fulano, né? Até que eu estou bem, não mato, não roubo, sou uma pessoa honesta, trabalhadora. Mas vamos dizer que o máximo da religião, do esforço humano, é o se culpar, se esforçar e falhar. Romanos 8,7 diz que a carne não pode obedecer a Deus nem que ela queira. Então o elo fraco é o seguinte: o ser humano lê a palavra e tenta produzir aquele desempenho e não consegue. Agora, a graça vem para nos mostrar que em Cristo nós somos perdoados, purificados, e no Espírito nós somos ajudados para conseguir praticar. Então, com a ajuda da graça, o ser humano consegue sair daquele limite que ele estava, daquela escravidão, para uma vida nova. E essa nova vida vai sendo produzida em nós e através de nós. A humildade, então, tem a ver com o quê? A Bíblia diz: veja como vocês ouvem. É misturar essa palavra com fé. Hebreus 4,2 diz: misture essa palavra com fé. Ou seja, não como ouvinte esquecido. Há muitas maneiras de ouvir uma palavra. Ouvir distraído, ouvir só esperando a bênção, ouvir aplicando ela na vida dos outros. Puxa, fulano não veio, ele precisava dessa palavra. Agora, terra boa, que não tem espinhos, que não tem pedras, é aquela pessoa que ouve a palavra e diz: eu preciso ser restaurado nisto. Então, há alegria no céu muito mais por uma pessoa que pensa assim do que 99 que já se acham justas. Você vai ver que ao tratar com o ser humano, são poucas as pessoas que se arrependem, se convertem e continuam nesse processo. Não debaixo de culpa e condenação. Arrependimento, a palavra arrependimento, é essa mudança de mente gradativa, constante, progressiva. Aonde eu ouço a palavra de Deus, não me escandalizo, não me irrito com ela, não me defendo. Digo: é verdade, eu preciso ser tratado nessa área. Senhor, vou orar essa palavra. Senhor, nessa área eu estou precisando de restauração. Senhor, hoje, toca na minha vida um pouco mais, muda essa área. Quer dizer, quando nós ouvimos e respondemos com arrependimento e o desejo, uma comunhão mais profunda com Deus naquela área, terra boa. Isso aí é alegria. Os olhos de Deus passam por terra procurando um homem ou uma mulher assim. Esses são os verdadeiros adoradores. Aqueles que ao ouvirem, concordam com a palavra, se entregam, continuam se entregando. Aqui eu pedi para os irmãos abrirem Tiago 5, versículo 16. Nós vamos falar que é terapêutico isso, amados. Você pode resolver os seus pecados diante de Deus. Você não precisa confessar a um homem ou uma mulher. Você pode dizer para Deus. A Bíblia garante, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que quando eu confesso, Deus perdoa, apaga dos livros celestiais, não existe mais. E Ele começa a trabalhar para nos ajudar, não só a ser perdoados, mas sair daquele pecado. É um processo longo. Ele não só perdoa, como Ele se torna responsável em nos libertar do amor ao pecado. Nós vamos ter nojo daquele pecado, que nós vamos ser libertos daquele pecado. Mas no processo, nem sempre estamos na crista da onda. Há momentos em que nós precisamos de Cristo, mas também precisamos dos irmãos. Não digo você desabafar com um carnal, para que ele fofoque para todo mundo. Não digo você ir na casa de um ímpio e ficar contando os seus problemas. Não digo você ficar falando para todo mundo. Eu estou dizendo que muitas vezes, falando com Deus, Deus te perdoou, mas você não consegue lidar com aquilo. Você continua se culpando, se sentindo sujo,
fazendo de novo, pedindo perdão, fazendo de novo, pedindo perdão, fazendo de novo, você está limitado, ou quem sabe até precisando de uma libertação naquela área, porque existe tentação e opressão. A tentação você sai através do sangue de Jesus, mas a opressão é com imposição de mãos, com aconselhamento. E aqui em Tiago 5,16 diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros. Confesse os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. O que ele está dizendo aqui é isto: que há momentos na nossa jornada cristã em que temos que encontrar uma pessoa espiritual de confiança que não vai contar para ninguém, vai morrer ali, acabou, contou, acabou, não vai contar para ninguém, absolutamente ninguém. Mas uma pessoa em que você possa desabafar e contar os seus podres e receber uma libertação, uma imposição de mãos, uma unção com óleo, porque se a coisa está feia, você pede perdão, não percebe o perdão de Deus. Continua se sentindo culpado, continua caindo naquilo, porque enquanto você se sente culpado, você vai cair naquilo. Só quando você perceber o perdão de Deus é que você vai parar com aquilo. Porque enquanto o homem, ele confessa, mas ele continua se sentindo culpado, ele continuará fazendo. Porque a culpa não é fé. A culpa é um fermento infernal. Eu, quando peço perdão e percebo que Deus me perdoou, eu consigo parar. Mas se eu confesso e digo, mas não consigo largar isso é mais forte do que eu. Está faltando revelação, está faltando palavra, está faltando nutrição espiritual, a pessoa está ali numa fase difícil. Aqui diz, a oração de um irmão vai te ajudar naquilo que está faltando. Se você sozinho não está conseguindo resolver isso diante de Deus, Deus deu a igreja para que nós possamos desabafar e contar. Existem pessoas, irmãos, que carregam traumas complexos, situações que por causa justamente disso, a pessoa está naufragando na fé, não percebe a Deus, e a humildade vai fazer com que ela consiga se abrir e contar para alguém. Quando ela contar para alguém, Mateus 18, 19, que 2 concordar será feito. Aí aquela pessoa vai ligar com você em oração, ela vai te ajudar, e ela estando fora da situação fica mais fácil, porque a pessoa que está dentro do furacão às vezes não vê saída. Então isto é algo que está na palavra de Deus. Está aqui, Tiago 5,16. Confessem e permitam que alguém ore junto com você, naquela área em que você está perdendo a batalha de forma sucessiva, vergonhosa. Agora, o diabo, através da soberba, não, o que vão pensar de você? Aí o temor de homens vai fazer com que a gente se importe mais com o que a pessoa pensa do que ser livre diante de Deus de fato. Então, por medo, aí são os freios, por vergonha, por timidez, por arrogância, tentar passar para todo mundo que você é perfeito durante muito tempo, depois chegar e dizer, olha, preciso de oração nessa área. E nós que atendemos pela internet, irmãos, atendemos cada coisa e temos que agir com naturalidade, porque senão a pessoa não se abre mais. Se você, ao atender uma pessoa, você quer dizer, teu pecado é muito grande, a pessoa já se fecha na ostra. Por mais que aquilo seja absurdo, ou para você seja algo assim, realmente do outro mundo, você tem que ver que a graça é maior que todo pecado. Uma vez um jovenzinho lá chegou com uma carteira cheia de dinheiro e falou, olha só, ganhei bastante dinheiro. Eu falei, que bom, aonde você conseguiu isso? Tem um rapaz lá que eu me entrego para ele me dá dinheiro. E esse menino é parente de pastor, da igreja, criado na igreja, louvava no púlpito. E aí, vai ficar bravo comigo? E aí, o que você acha? Olha que terreno você está pisando, a pessoa se abriu com você. A pessoa se abriu com você. Agora você tem que saber conversar com ela, dizer que isso é pecado, dizer que tem saída, dizer que ele não precisa disso, mas olha o tom. Não vai censurar, não vai gritar, não vai chutar o balde,
aqui você acabou. Falei, acabou para você. Certo? Então o que nós vemos isto é torpe, mas Deus não nos dá anjo para discipular, Deus nos dá ser humano com toda a complexidade. E toda pessoa que vier a você é como um peixe que você vai ter que limpar. Ninguém vem para a igreja assim com asa e auréola, irmão. Ninguém. Se a pessoa tem um problema numa área, outro na outra, cada um tem as suas falhas e deficiências, irmãos. Agora, existem pessoas que pela simplicidade e humildade conseguem resolver diante de Deus. E há pessoas que passam muito tempo na igreja e não deslancha. Por quê? Porque se o diabo prender a pessoa na culpa, o pecado vai ficar lacrado. Porque o pecado tem perdão se você crer no perdão. Mas a culpa faz com que, você não consiga. Então, o pecado, junto com a culpa, ele faz com que a pessoa não saia do pecado. Ele vai ser um hipócrita. A Bíblia diz, cuidado em primeiro lugar, Lucas 12:1, com o fingimento. O pecado, ele tem perdão, tem saída, tem solução para o pecado, mas através da fé. O homem sai do pecado através da fé. O homem é perdoado, purificado, fortalecido, liberto através da fé. Mas a culpa, ela lacra. Porque uma pessoa com consciência culpada, ela tende a se esconder. Agora, você vai ajudar essa pessoa. Tem saída, tem perdão para tudo. Mas olha como essa pessoa está quebrada, traumatizada, machucada, ferida, não consegue confiar mais em ninguém. Os seus próprios amigos estão sendo demônios. Essa pessoa está no subsolo do subsolo, no fundo do poço, enganado, cheio de traumas complexos, doente. E agora, irmãos, você vai ajudar essa pessoa. Deus vai confiar a você pessoas assim. Irmãos, missionária, há centenas de pessoas assim. Só que você vai olhar para a pessoa e ele vier na igreja, ele vai dizer, paz do Senhor, irmão, tudo bom? Ele jamais vai dizer. Ele jamais vai se abrir. Porque já foi traído por pastores, já foi enganado, já foi dado indireta em púlpito, em igrejas que eles desabafou. Quer dizer, então, essa pessoa não mora em Curitiba, nem no Paraná, sabe? Então, o que nós vemos as pessoas estão sofrendo, irmãos. E a igreja, que devia ser realmente um hospital para não concordar com o pecado de ninguém, não alisar, dizer isso não tem importância, não, vamos para a moderação, meus irmãos. Não é você dizer que o pecado não tem importância, que Deus é amor, que pode continuar no pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Por outro lado, irmãos, não podemos ser agora pessoas grosseiras, ásperas, com ferro e fogo, tratando a alma das pessoas com alicate, com serrote. Não é assim que nós vamos ajudar as pessoas. Aí está aqui esse versículo: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que vos sareis. Existem áreas tão profundas, irmãos, e a pessoa, quanto mais doente ela é, quanto mais traumatizada, quanto mais a pessoa foi ferida, mais ela se fecha. E aí o tempo passa, vai criando uma casca. É aquele crente cascudo que ele já não toca mais no assunto, ele prefere fingir que dói. Pensa que dói menos, mas o que acontece? A ferida que não é tratada, ela tende a se infiltrar mais ainda. Vamos ver o que diz 1 Reis 8:38, por favor. Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte: o avivamento fará com que Deus confie a você pessoas que vão se abrir, e você não pode fazer, se você fizer você perdeu. Se você mostrar gravidade no semblante, o que? Você? Pronto, você perdeu. Mas também você não pode dizer, não dá nada, porque você é falso profeta. Se disser que não tem problema o pecado do irmão, você é um falso profeta. Mas se você arregalar o olho e falar, te assustei, então não vou mais falar sobre esse assunto nunca mais. Então nós temos que ter o semblante de Cristo, que ao odiar o pecado, olhava aquela prostituta com um olhar de amor, dizendo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas que tem sabedoria para não parar aí. Agora vai, não peques mais. Ei,
Olha a moderação de Cristo, irmãos. O equilíbrio de Cristo. Ele nunca alisou o pecado, mas ele nunca foi rude com o pecador, nunca assustou o pecador, dizendo: o quê? Você peca nesse ponto? Você não é digno nem da minha amizade, vou me afastar de você. Ei, não há pecados que o sangue de Jesus, que a graça não possa sarar. Tem que deixar bem claro para a pessoa que o pecado dela não é maior que a graça, que Jesus conhecia ela no mundo e já amava quando ela era pecadora, que Jesus pode libertar qualquer pecado, qualquer pessoa. Em Hebreus 7,25 diz que Deus pode salvar qualquer pessoa que continue indo a Ele confiando em Cristo. Quer dizer, não há caso perdido, não há pessoa que Deus diga só para você, acabou. Não, Deus tem misericórdia, Deus tem amor, Deus tem perdão. Aqui 1 Reis 8,38 diz assim: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o seu povo de Israel fizer, conhecendo a chaga do seu coração e estendendo as mãos rumo a esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa e age. Veja bem, irmãos, muitas vezes o que acontece, o diabo é astuto. Ele faz com que a pessoa, ela, queira a solução dos seus problemas. Isto é grave. Um atalho pode ser muito perigoso, Mário. Você quer ver o caminho do ímpio, ele se precipita. A pessoa cai na igreja e o profeta diz que você precisa de dinheiro, tua vida sentimental, tua vida familiar, tua saúde, grande campanha de prosperidade, grande campanha disso, daquilo. E a questão é o seguinte, irmão: o homem tem um problema com Deus. Deus se ira todos os dias, e Deus tem uma contenda com todos os moradores da terra, porque o homem pecou, o homem se afastou e se desligou de Deus. Portanto, antes de Deus abençoar, Deus precisa perdoar. Ninguém chega na presença de Deus sujo. Deus diz: Moisés, eu quero ter comunhão contigo, mas está em lugar santo, tire o pó da sua sandália. Então as pessoas, elas se folgam e elas pulam fase, elas se esquecem que ninguém pode entrar no Santíssimo senão pelo sangue de Jesus. Essa familiaridade com Deus, ela é perigosa de chegar. E aí, cara, negócio é o seguinte: não mandei o senhor escrever, agora o senhor vai ter que me dar essa bênção. Esse tipo de pessoa atrevida, ela morre como Zaque tocou a arca. Vai morrendo, vai brincando com o pecado, vai morrendo por dentro, irmãos. Então a pessoa que ela não chega diante de Deus com temor e santo tremor, porque Deus olha para o abatido, o quebrantado, o aflito pelos seus pecados, aquele que chora e que não esconde seus pecados. Então, antes de Deus nos atender, Ele precisa nos perdoar. E isso, irmão, toda vez que nós chegamos na presença dEle, nós temos necessidade de purificação. Não é porque estamos limpos pelo sangue de Jesus que nós não precisamos nos humilhar diante de Deus, ser purificado do pó dessa terra. Então, Pedro, você está limpo pela minha palavra, mas você precisa limpar os seus pés, que é o contato com este mundo, é um pensamento aqui, é uma palavra. Isso não pode chegar diante de Deus sem eu perdoar meus pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, omissões, tudo, toda a minha carne inteira, até o que eu não sei, temos pecados ocultos. Então esse respeito, essa reverência com a santidade de Deus é a condição para Ele nos ouvir e nos atender, porque Deus resiste ao soberbo, mas olha para o humilde. E aí nós vemos que esta teologia que tira o arrependimento como se fosse culpa e incredulidade, quando na verdade o arrependimento é respeito, é temor, é o princípio da sabedoria, faz com que as pessoas não busquem mais o perdão de Deus. Quem precisa de perdão de Deus é o pecador, porque eu já sou evangélico, já tenho dom, já trabalho para Deus. E aí a pessoa, ela pensa que a obra dela substitui o trabalhar de Deus na alma dela, que vai até o último dia, e quando Jesus vier nós seremos perfeitos. Mas nós não somos. Nós somos salvos, perdoados, mas nós precisamos de restauração e perdão, do sangue de Jesus até o fim. Quem não pensa assim tem problema mental ou espiritual. Quem acha que não precisa do sangue de Jesus para chegar diante do Pai, que pode começar o louvor, né, Rosana, ou o culto sem o sangue de Jesus, esse tipo de pessoa tem problema sério, ou teológico ou de salvação, porque todo salvo sabe que não se pode chegar diante de Deus sem o sangue de Jesus, todas as vezes que for falar com Ele. Toda vez que você for pegar no pão, você lava a mão. Já lavou de manhã, mas lava de novo. Toda vez que você pegar no pão, você lava a mão. É interessante isso, né? E nós chegamos diante da presença de Deus, que é santo, 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 que não pode habitar pecado. E aí nós vemos que Deus precisa perdoar para abençoar,
Quando ele perdoa, você tem fé, porque não tem fé onde não tem perdão. Em 1 Timóteo 1,17 e também 3,7 diz que onde há culpa, não há fé. Portanto, a pessoa que não é perdoada, ela está pedindo a bênção com o coração sujo. Deus não vai atender. Olha o que diz ali, 1 Reis 8, 38 e 39. O homem que chegar diante de ti, reconhecendo a chaga do seu coração, que diz ali, Michele, perdoa e age. Aqui, esse age tem a ver com o quê? Uma segunda coisa. Vamos ver se isso não bate com 2 Crônicas 7,14, que é bem conhecido dos irmãos, que também diz a mesma coisa. Irmãos, essa é a chave, não é um pequeno detalhe não. O sangue de Jesus, ele é profundamente necessário. Tão certo como nós sermos cheios do Espírito Santo, estamos na fé, é preciso estarmos arrependidos, cobertos com o sangue de Jesus. Isto é a graça. Quando tomamos a graça, diz Romanos 5,17, nós reinamos em vida. Agora, por falta de humildade, Rosa, me lembro uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu não preciso da misericórdia de Deus, eu preciso do poder de Deus. Meu Deus, como que você vai precisar do poder de Deus e não precisar da misericórdia? Irmão, nós precisamos da misericórdia de Deus até o último suspiro, até o último momento nós precisamos da misericórdia de Deus. Aqui em 2 Crônicas 7,14, veja esse detalhe importante aqui. Se indica condição, indica que isso é imprescindível. Começou com um C, mostra que é só desse jeito, se não for desse jeito não vai dar certo. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Deus ouve toda oração, irmão. Deus ouve a oração do coração sujo, não arrependido. Deus não ouve pecadores. Então eu ouvirei dos céus. O que diz ali? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara minha terra. Senhor, sara minhas finanças. Senhor, me dá minha bênção. Me dá minha bênção. Senhor, resolve isso. Perdoarei e abençoarei. Não tem como Deus se mover onde está sujo. Não tem como Deus abençoar o que está sujo. É preciso. Pastor, você chama de imundo aquilo que Deus purificou? Em Cristo estamos limpos. No Espírito nós estamos limpos. Mas temos uma alma que às vezes tem pensamentos, sentimentos e desejos que precisam ser confessados vez após vez. E não por atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, pecado tem nome e é bom que você diga qual foi o pecado que você ofendeu a Deus. Se você teme a Deus, um pensamento que você pensa, um olhar que você olha, o Espírito Santo te mostra, você não devia, e você confessa, e o sangue de Jesus te purifica. Isso não é estar debaixo de culpa e condenação. Isso é temor e reverência pelo Deus Santo. Os olhos de Deus estão olhando para você. E Deus não pode contemplar pecado. Portanto, uma pessoa que ela não tem essa consciência de que ela é salva, de que ela é pura, mas de que ela precisa de purificação. E 1 João 8 diz, se alguém diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Esse pecado não é culpa, nem condenação, nem sujeira no seu espírito. Pecado significa áreas que você precisa de restauração. Você pode ver, Selma, que diz ali, aquele que diz que não tem pecado, está no singular. Ele não diz pecados no plural. Pecados, quando diz ali, Selma, é atos pecaminosos. Quando fala pecados, tanto que lá em 1 João 9, diz de confessa os seus pecados, são atitudes pecaminosas. Mas no 8, mais diz aquele que não diz que tem pecado. E que é pecado? Uma alma que precisa de perdão e restauração até o fim. Não é uma questão do que eu faço, é uma questão da essência da minha alma que é imperfeita. Mesmo quando eu estou fazendo coisa boa, eu preciso de perdão. Até minhas lágrimas de arrependimento precisam do sangue de Jesus. Tudo em mim é imperfeito, até o meu culto, até esse estudo. Eu sempre digo, Senhor, perdoa, conserta, unge, multiplica, para quando chegar no irmão, chegar puro. Porque até meu estudo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que a pregação dos mais bem dotados é ainda muito imperfeita. Eu estou dizendo dos mais, não estou dizendo eu. 1 Coríntios 13 diz assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, tudo é imperfeito. Nós, no Espírito, somos perfeitos. Mas tudo é imperfeito, o nosso evangelismo, o nosso culto, a nossa adoração. Quem é que amou a Deus de todo o coração, todo entendimento, toda alma, todo o esforço algum dia da sua vida? Nunca. Nunca nós fizemos isso. Nós estamos em débito com Deus. Só esse ponto. Quando Jesus diz assim, para aquele lá,
ama o teu próximo como eu te amo. A pessoa fala assim, tá bom, Jesus. Essa pessoa não entendeu o evangelho, ela está complementar. Eu amar as pessoas como o Senhor me ama? Impossível. Perdi. Senhor, vou conversar o resto da minha vida. Eu vou crescer, amar cada vez mais. Vou amar hoje mais do que ontem. Mas amar as pessoas como o Senhor me ama, Senhor, tarefa impossível até o último suspiro. Em 1 João 3,3, e quando Jesus vier, nós seremos perfeitos. Nós estamos nos purificando. Nós estamos nos purificando. As 1 João 3, 3, 4, pode anotar aí, que quando Jesus vier nós seremos perfeitos. Nós não somos perfeitos no nosso desempenho, mas nós não somos salvos pelo desempenho, tá bom, queridos? Nós somos salvos pelo sangue. O nosso desempenho é para galardão, é para ter uma vida cada vez mais frutífera. Nós somos salvos pela graça através da fé. Então o desempenho tem a ver com a liberdade de viver uma vida cada vez mais plena. Porque não queremos apenas ser salvos, queremos entrar na vida abundante e frutificar cada vez mais, né? Então nós estamos vendo aqui que o perdão, ele é essencial. E continuamente, eu não estou falando de você viver debaixo de culpa. Eu estou falando de você viver debaixo do sangue. Arrependimento não é culpa, arrependimento é temor, é respeito pela santidade de Deus. E quando uma pessoa tem isso, ela é humilde, ela é adoradora. Uma pessoa, irmão, que respeita a santidade de Deus, que vai pôr a mão sobre uma pessoa e diz, Senhor, cobre com o teu sangue, tem misericórdia. Essa pessoa, ela tem a Deus. Agora, tá com a mãozona lá, cheia de, falou coisa que não devia. Esse tipo de pessoa não respeita a santidade de Deus. Todas as vezes que formos falar com Deus, ou ir até a Bíblia, ou orar para o irmão, nós precisamos, Senhor, cobre com o teu sangue. Ah, pastor, isso é muito religioso. Isso aí, uma vez salvo, sempre salvo. Pense como você quiser. Eu não consigo ver diferente assim. Eu não vejo de Gênesis e Apocalipse uma diferença. Eu não consigo, irmão, fazer nada para Deus sem pedir a misericórdia e a ajuda de Deus. A misericórdia é o sangue e a ajuda é o Espírito. Já está em você. Já está, mas eu vou pedir de novo, e de novo, e de novo, porque 1 João 1,8 diz, se alguém diz que não tem pecado, engane-se a si mesmo. Então essa questão de ter uma boa consciência diante de Deus, faz com que a tua fé não naufrague, porque você está limpo pelo sangue, está cheio do Espírito, a tua fé vai funcionar mesmo, irmão. Você vai conseguir ajudar as pessoas, porque você não vai ter nada pendente, você não tem nada, você diante de Deus está limpo, e está na unção, direção, na dependência do Espírito, como é que vai dar errado? Agora a pessoa que está suja, como é que vai dar certo? Então, uma boa consciência diante de Deus. Agora, se além de uma boa consciência diante dos homens, de Deus, você tiver uma fase em baixa, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que um e o outro ore por você, e você possa não apenas ser perdoado, porque chega uma hora que cansa, irmão. Pede perdão, faz de novo, pede perdão, faz de novo, pede perdão, faz de novo. Chega uma hora que cansa o perdão. Você fala, Senhor, eu quero ter nojo desse pecado. Eu quero ser liberto do amor a esse pecado. Eu quero que eu não seja mais dominado por isso. Eu quero uma imposição de mãos. Eu quero que isso saia da minha vida. Eu quero um refrigério. Em Atos 3,19 diz, arrependam-se para que sejam apagados os vossos pecados e venha o refrigério. Esse refrigério tem poucos cristãos que sentem. Porque vive debaixo de culpa escondido. Porque a pior tormento, irmãos, é um pecado escondido e uma consciência culpada. É pior que o inferno. Você vai para o mundo divertir, mas Jesus está voltando. Você vem para a igreja, uma consciência culpada e pecado escondido, dentro do culto se sentindo mal. Aí vai se divertir, mas Jesus pode voltar. Aí vai para a igreja, consciência culpada e pecado escondido. Já está no inferno, já está. Não chegou lá, mas já está. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus.